Olá pessoal, o tema hoje é bem interessante, um tema bem polêmico. Hoje iremos falar sobre alma. No vídeo passado eu falei sobre inferno e surgiu bastante resposta, repercutiu bastante e as pessoas falando. Então hoje eu vou falar sobre alma. O que a Bíblia fala sobre alma? O que é alma? Será que alma é quando a pessoa morre, sai alguma força de dentro dele, fica vagando, ou fica andando por aí, ou fica entre o céu e o inferno pagando penitência para poder chegar na santidade, ou vai direto para o inferno, vai direto para o céu? O que a Bíblia fala sobre alma, né? Primeiro, para a gente entender sobre o tema sobre alma, a gente tem que entender sobre o tema sobre morte. Eu elaborei algumas perguntas que falam sobre morte e vamos entrar dentro do tema sobre alma. Para entender esse tema sobre alma, devemos entender os termos hebraico e aramaico, que fala sobre alma, e o termo grego, que fala sobre alma, tá? Tudo isso eu vou explicar dentro desse vídeo. Então, a alma é imortal ou não? Ou quem só é imortal? Será que a alma morre? Ou será que a alma não morre? Ou será que só o corpo morre e a alma é imortal? Né? Devemos ver isso dentro do contexto. Se a alma é imortal, para que Jesus Cristo veio para morrer na cruz do Calvário por mim e por você? Eis uma pergunta. Mas vamos entrar no tema alma, estudando sobre a morte, para que possa ficar bem didático e você possa entender sobre o assunto sobre alma, tudo bem? Eu trouxe algumas perguntas e vou ler para você aqui, te dar capítulos e versículos, como eu faço nesse canal. Eu não leio para você os capítulos e versículos, eu dou para você ler e verificar na sua casa e aprender com a sua família, porque está escrito: examinais as escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. E são elas mesmo que dão testemunho de Jesus Cristo, tudo bem? Então vou ler algumas perguntas para você sobre a morte e relacionar sobre o tema sobre alma na linguagem hebraica e aramaica, que é o Velho Testamento, e na linguagem grega, que é o Novo Testamento, tudo bem? Vamos lá. A primeira pergunta do tema sobre morte, que fala sobre alma também, fala o seguinte, que é a pergunta que eu elaborei para você. Quem somente é imortal? Olha que pergunta interessante. Quem somente possui a imortalidade? Você vai lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 14 e 16, tudo bem? Quem somente é imortal, 1 Timóteo, no capítulo 6, de 14 ao 16. Segunda pergunta do tema ainda sobre morte, que irei falar sobre a alma também. Segunda pergunta fala assim: qual foi a mentira de Satanás? A mentira que ele contou lá no Jardim do Éden para os nossos primeiros pais e sustenta até hoje. Então você vai ver isso lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo de 1 ao 4. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta fala assim: como Deus fez o ser humano? É importante você saber como que Deus criou o ser humano para que você possa entender sobre o tema da morte e sobre alma, tá? Como Deus fez o ser humano? Você vai lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. A pergunta, vamos lá para a quarta pergunta sobre o tema morte, que fala sobre alma também, tá? Que sabem os mortos? Que sabe os mortos? O que os mortos sabem? Será que eles sabem algumas coisas? Será que eles sabem alguma coisa? Será que a alma sai mesmo e ele fica sabendo de alguma coisa? Ou faz alguma coisa para poder alcançar a salvação, a santidade? Ou vai direto para o inferno, direto para o céu? O que a Bíblia fala? O que os mortos não sabem? Se vai lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 5 ao 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 ao 10. Próxima pergunta fala assim: o que acontece com os que morrem? O que acontece com as pessoas que morrem? Será que a alma sai do corpo e fica vagando? Vai para o céu, a alma direto? Ou vai para o inferno? O que acontece com as pessoas quando morrem? Você vai lá no livro de Salmos, no capítulo 146, versículo 4, tá? Salmos, no capítulo 146, versículo 4. O que acontece com os mortos, tá? Com os que morrem. Você vai lá no Salmos 146, versículo 4. Próxima pergunta. Pode a alma morrer? Olha que pergunta interessante. Você acha que a alma pode morrer? Se a alma é imortal, como muitos dizem, como muitas pessoas que estudam a Bíblia, ou a pessoa que acredita apenas no seu líder religioso que fala que a alma é imortal, a pergunta que eu faço é isso: pode a alma morrer? Onde está escrito isso na Bíblia? Você vai lá no livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, e você verifica se a alma pode morrer ou não, tá? Outra pergunta, o que Jesus diz sobre a morte? O que Jesus diz sobre a morte? O que será que Jesus diz sobre a morte? Você vai lá no livro de João, no capítulo 11, no versículo 11 ao 14. Tá bom? Você vai lá e verifica. Vamos para a próxima pergunta. Quando os mortos ressuscitarão? Quando os mortos ressuscitarão? Porque se a alma é imortal, se o corpo morre e a alma continua viva,
Então, por que a ressurreição? Olha a pergunta. Quando os mortos ressuscitam? Tá? Você vai lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, 16 e 17, tá bom? Você vai saber a resposta para essa pergunta. Próxima pergunta do tema, tá? Fala assim, quantos receberão a imortalidade? Quantas pessoas receberão a imortalidade? O tema já fala, né? Se é uma imortal, não precisa de receber imortalidade. E se é uma imortal, para que ressurreição? Tá, e os temas que eu te falei. A penúltima pergunta eu falo assim, quando os mortos receberão a ressurreição? Você vai lá em 1 Tessalonicense, tá? Perdão. 1 Tessalonicense, no capítulo 4, no versículo 16 e 17. E a outra pergunta fala assim, quando receberemos a imortalidade? Você vai lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 ao 55. Quando receberemos a imortalidade? 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 51 ao 55. Essas são as perguntas e os capítulos para você ver sobre o tema morte, que fala também sobre a alma. Vá lá e verifica. Então, sem mais delongas, vamos entrar no assunto. A alma é imortal ou não é? Lá em Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, lá fala como Deus criou o homem. Deus criou o ser humano do pó da terra e soprou na sua narina o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente, não ter uma alma. Então o verbo ser e ter é totalmente diferente. Ela fala que Deus criou o homem do pó da terra e soprou na sua narina o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Entendeu? Esse é o tema principal. Mas Tom, lá no livro de João, no capítulo 10, versículo 28, Jesus fala assim que a gente não deve temer aqueles que podem matar o corpo, e sim aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Então Jesus está falando aqui que a alma é imortal. O que Jesus quis dizer com esse texto lá em Mateus? Primeiramente, para a gente entender sobre o tema, sobre alma, na parte grega e na parte hebraica e aramaico, tem duas palavras diferentes. No termo hebraico e aramaico, a palavra alma, ela vem como nephet. E no termo grego, ela vem como psirrê. A palavra psirrê, no grego, vem da filosofia grega que a alma é imortal. Você sabia que a filosofia grega cria que a alma é imortal? Então, quando Jesus falou nesse texto de Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 28, ele está falando na linguagem hebraica e aramaica, que é a linguagem que ele falava, que ele foi criado pelos seus pais. E ele estava falando para judeus naquela época ali. E os judeus não criam na imortalidade da alma, como muitos gregos criam. Então a palavra psirrê, que foi traduzida ali, dá ênfase a que a alma é imortal. Mas se você continuar lendo no versículo 39, a mesma palavra psirrê, que é traduzida para alma, é a mesma palavra psirrê traduzida para vida. Então, resumindo, alma e vida é uma pessoa, é um ser humano, você entende? Então é isso. Então na palavra nephet, que Jesus está falando alma, na palavra nephet, que significa um ser humano. Então o ser humano é uma alma, você não tem uma alma. Então essa doutrina que o homem morre e tem uma alma que fica vagando, isso é errônico, não é bíblico, tá? E quando você lê lá a parábola do rico e Lázaro, lá que Jesus conta que estava lá o rico no seio de Abraão, tal, e conversou. Então, quando Jesus falava em parábolas são história fictícia que Jesus pega para contar uma história na realidade. Mesma coisa quando ele compara um ser humano com uma moeda, com uma dracma perdida, quando ele compara um ser humano como uma ovelha, você não é uma ovelha, você é um ser humano. Então são parábolas que ele conta para poder trazer para o cotidiano. Repetindo, a palavra traduzida para alma no Velho Testamento é nephet. A palavra nephet que significa pessoa, significa o ser humano. Então lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, Deus fala que Deus criou o ser humano do pó da terra e o ser humano passou a ser uma alma vivente. Então você é uma alma. Então os gregos ele criam a imortalidade da alma e eles começaram a traduzir com a palavra psirrê.
Tanto que no grego também, a palavra traduzida para espírito, que é o fôlego de vida, ó, isso, a respiração, que quando você morre, essa respiração é tirada de você e volta para Deus, não é um espírito, essa respiração é tirada, você para de respirar, o corpo fica morto. A palavra espírito, no grego, é traduzido como pneuma, que daí que veio o nome que os médicos tirou o nome de doença respiratória que se chama pneumonia, tá bom? Então a palavra pneuma significa respiração, fôlego de vida, tá? Não o espírito mesmo que sai e fica vagando. Então a palavra espírito traduzida no grego é pneuma, que significa respiração. E no hebraico a palavra alma é nephet, que significa ser humano, ser vivente. E a palavra pneuma, que é traduzido, é uma doutrina grega que eles criam na imortalidade da alma, que a alma é imortal. Só para você entender. Então, o ser humano, porque se você continuar lendo no final do texto bíblico que Jesus fala de João, no capítulo 10, versículo 28, ele fala: pereça aquele que pode, tema aquele que pode fazer perecer tanto no inferno, que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Então ali próprio Jesus ele fala que a alma é mortal, porque Deus ele pode fazer o ser humano perecer. Então quando ele fala perecer, é morrer. Então ele está falando que a alma morre. Então você tem que temer a Deus, porque Deus pode fazer o ser humano morrer eternamente. Quando ele está querendo dizer, ele está falando assim, morte eterna. Morte eterna. Porque todos esses que já passaram nesse mundo e morreu, tá num sono, no descanso. A palavra cemitério, traduzindo no ipsilipse da palavra, traduzindo dentro do dicionário, a palavra cemitério significa dormitório. Aquelas pessoas estão dormindo o sono da morte, tá? Só que quando Jesus vem, ressuscita e dá a sentença para aquela pessoa, ou vida eterna ou morte eterna, e aí morre para sempre, deixa de existir. Se ela foi boa, ela vai para o céu. Se ela foi mal, ela levanta para ser julgada de acordo com os seus atos e morre para sempre, deixou de existir. Entendeu? Então, a alma sim é imortal, biblicamente falando. Tudo isso que eu te falei é biblicamente. Então, estuda um pouco de hebraico, estuda um pouco de aramaico, estuda um pouco de grego e entenda o que a Bíblia quer falar sobre a palavra nephet e o que significa a palavra psirrê. A palavra psirrê é a palavra grega que os gregos criam na imortalidade da alma. E Jesus não cria na imortalidade da alma. Por isso que quando ele cita nesse verso de Mateus, no capítulo 10, versículo 28, ele está falando na linguagem de nephet. E ele está falando para judeus que cria que o alma é um ser humano. Tanto que lá em Gênesis confirma isso que eu estou te falando. Deus criou o homem do pó da terra e o homem passou a ser uma alma vivente. Tudo bem? Se você discordar de mim, tudo bem, eu respeito sua opinião. Mas lembre-se que lá em Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 1, 2 e 3, Jesus fala: eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a mim. E também tem outras ovelhas que estão em outro aprisco, e a mim cabe conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O que ele quer dizer com isso? Que lá no céu, querido, não vai ter distinção de pessoa, distinção de religião. Se você vai contra mim, contra o que eu penso, a minha doutrina religiosa, lá no céu não vai ter uma congregação cristã, lá no céu não vai ter um assembleiano, lá no céu não vai ter um universal, lá no céu não vai ter uma quadrangular, lá no céu não vai ter uma religião católica, lá no céu não vai ter uma religião Deus é o amor, lá no céu não vai ter uma igreja batista, lá no céu não vai ter uma igreja adventista, lá no céu não vai ter uma igreja Cristo vive, lá no céu não vai ter uma igreja bola de neve. Então lá no céu haverá apenas um rebanho e um pastor. Então não critique seu irmão, porque Jesus falou que Deus tem suas ovelhas em todo aprisco. Entendeu? Pratica o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não critica. Jesus não foi criticado. Jesus não veio aqui para criticar. Jesus veio para ensinar e preencher a palavra de Deus, ensinar sem criticar, sem apontar o erro dos outros. Lembre-se, como eu falei no começo do vídeo, eu e você não estamos aqui para ser advogado de Deus, não estamos aqui para advogar em prol de Deus, e não estamos aqui para tomar o papel de Deus de juiz, estamos aqui para ser testemunha de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Como sempre digo, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de te responder.
Se inscreva no canal, deixe um like se você gostou, se você não gostou, também se inscreva, apoie esse canal, mas estuda a Bíblia, porque você será julgado nela até a vida eterna. Ela é um manual de instrução e procedimento para o ser humano. A Bíblia não é um livro interpretativo, ok? A Bíblia é um livro guia. Se você seguir ela, você será guiado à pessoa que é o caminho, a verdade, a vida, que é Jesus. Meu nome é Tom Santos, ore por mim, que eu estarei orando por você. Até mais, tchau!